Já gravando, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 2 de maio de 2023. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, doutor João Augusto Júnior, demais juízes, doutora Luciana Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello e doutora Tatiana Chiaradia. Também está presente aqui na sessão para acompanhar o julgamento do processo da Drogaria São Paulo, o doutor Heitor Branco. Eu vou iniciar aqui os trabalhos. Nosso representante fiscal é o doutor Pedro Abramo. Vou pedir, então, aos colegas que se encaminhem ao processo da Drogaria São Paulo, aí em 4.109.979 de minha relatoria. O voto já se encontra registrado. Eu vou, então, proceder à leitura aqui em respeito à presença do ilustre patrono, que não fará sustentação oral, mas acompanhará o julgamento. Esse é um processo que teve já várias idas e vindas, né? É um pedido de retificação de julgado, de uma decisão da primeira Câmara Julgadora. Já houve outras decisões anteriores em que converteu o julgamento em diligência e, por fim, a primeira Câmara decidiu, então, negar provimento ao recurso ordinário da Drogaria São Paulo. Então, o contribuinte apresenta o presente pedido de retificação de julgado, indo direto ao ponto, indo ao voto, verifica-se que o presente pedido versa tão somente sobre a alegação de nulidade do julgado proferido pela condenada da primeira Câmara, que teria cometido erros materiais. Então, nos termos da petição, diz o seguinte: requer a recorrente que seja recebido, processado e provido o presente pedido de retificação de julgado para que seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida em virtude dos erros materiais nela caracterizados. De fato, o que pretende o presente pedido é que seja declarada a nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que teria cometido dois erros de fato. Um, a ausência de análise da comprovação da origem do crédito, e dois, errônea interpretação da decisão judicial. Vejamos do pedido. Eu transcrevo de novo o pedido. O contribuinte fala em seu pedido seguinte: consoante exposto no tópico fático, a decisão não se atentou aos fatos verdadeiramente ocorridos por desconsiderar o rol de documentos apresentados no processo, bem como descuidou-se do real teor da decisão judicial transitada em julgado favorável à recorrente, que resultou em afronta aos efeitos da coisa soberanamente julgada, ultrapassando aquilo que foi apresentado no relato infracional do presente aí. Desse modo, demonstrar-se-á a seguir os dois erros, de fato, contidos na decisão quanto à ausência da análise da comprovação da origem do crédito, bem assim em relação à errônea interpretação da decisão judicial favorável à recorrente. Fecha aspas. Adianto que, a meu ver, tal alegação da autuada não demonstra a existência de erro de fato no julgado. O primeiro erro de fato alegado, referente à suposta ausência de análise da comprovação da origem do crédito, quando muito, constituiria uma nulidade do julgado, portanto, não constituindo erro de fato. Nada obstante, verifico que não existe qualquer nulidade do julgado referente à análise das provas colacionadas. De fato, a decisão recorrida, além de ter sido proferida após 3 conversões do julgamento em diligência, tendo sido dada a oportunidade ampla para que a autuada demonstrasse suas alegações por meio de prova, tratou claramente e extensivamente da prova apresentada, conforme segue o trecho abaixo transcrito. Então, eu transcrevo um trecho, até bastante longo aqui da decisão, que analisa as planilhas apresentadas, folhas 691 e 693, após as diligências, traz aqui também o parecer da fiscalização, folhas 691 e 693, na verdade, o parecer, em que, de fato, a fiscalização aprecia essa documentação e conclui que essas planilhas elas não conseguem demonstrar realmente que esses créditos tomados dizem respeito à taxa de administração daquela questão que já é bem conhecida, que o contribuinte se creditou de valores
referência à taxa de administração das operações com cartão de crédito, e isso com base supostamente numa decisão judicial, né, que o amparava, né, segundo alega, né? E aqui a primeira questão que se põe é exatamente essa: o contribuinte não consegue demonstrar que esses créditos que tomou efetivamente dizem respeito a essa taxa de administração, né? Então, foi essa análise que foi feita na decisão anterior, e analisando a prova, eu digo o seguinte, que a alegação de ausência de apreciação de provas não constitui erro de fato. E tem, por fim, a alegação do pedido de retificação do julgado de que a R-decisão incorre em erro de fato por desconsiderar que a demonstração quantitativa do direito recorrente é incontroversa e, por isso, independe de provas, também não constitui erro de fato, mas diferente ponto de vista a respeito da matéria em discussão. Além do que, a decisão recorrida trata explicitamente dessa questão ao afirmar que é pressuposto da autuação a ausência de demonstração quantitativa do direito recorrente. Então, aqui trago o trecho da decisão recorrida, que diz o seguinte: veja-se que tal constatação está corroborada no relatório circunstanciado do presente AIM, ao confirmar que, embora devidamente notificado, o contribuinte não conseguiu comprovar a origem dos créditos como decorrente de taxa de administração cobrada pelos administradores de cartão de crédito. Então, o próprio relatório circunstanciado diz que, com o intuito de viabilizar que o fisco pudesse analisar o valor dos encargos de financiamento que, porventura, tivessem sido incluídos no valor das operações de vendas, nas operações com cartão de crédito, o contribuinte foi notificado a apresentar cópia dos contratos que comprovassem o valor da taxa de administração cobrada por cada uma das bandeiras de cartão de débito ou de crédito. E, no final, a conclusão do relatório circunstanciado é de que o contribuinte não apresentou planilha discriminando os valores da taxa de administração de acordo com as respectivas bandeiras e planos. Portanto, claro está que a questão da comprovação quantitativa foi plenamente apreciada e fundamentada pela decisão recorrida, não havendo que se falar em qualquer novidade, muito menos em qualquer erro de fato do julgado. O segundo erro de fato, de que teria incorrido em errônea interpretação da decisão judicial, não constitui erro de fato do julgado, mas tão somente diferente ponto de vista sobre o direito a ser aplicado, tratando assim de uma questão de direito e não de fato. Vejamos no pedido. O contribuinte pede. Posto isso, fica evidente o erro de fato da decisão retificanda ao considerar que as decisões judiciais não assegurariam o direito de exclusão das taxas de administração das operadoras de cartão de crédito e débito. Portanto, o suposto erro de fato alegado residiria na interpretação dada pela decisão recorrida a respeito de se as decisões judiciais teriam dado ao contribuinte o direito à exclusão da taxa de administração. Ora, tal matéria é evidentemente de cunho interpretativo, portanto, não podendo de modo algum constituir qualquer erro de fato no julgado. Ante tais razões, as alegações do contribuinte não constituem qualquer nulidade do julgado, e muito menos qualquer erro de fato, mas mero inconformismo com a decisão, de modo que não há como conhecer do pedido por total ausência de requisito essencial. Nada obstante, verifica-se que o contribuinte pede em seu recurso, folhas 517, a limitação dos juros à taxa Selic. Desse modo, como os presentes autos envolvem exigências anteriores à referência de 12 de 2017, entendo que seja o caso de aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação. Ante exposto, eu conheço parcialmente do presente pedido de retificação de julgado e a ele dou parcial provimento apenas para aplicar a súmula TIT 10 em sua nova redação. Como eu voto, eu vou então passar a palavra para os colegas. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Primeiramente, queria dar mais uma vez bom dia a todos. Queria dar boas-vindas à doutora Tatiana. Seja muito bem-vinda a essa Câmara, um prazer tê-la conosco. Em relação ao voto, eu parabenizo o senhor, doutor Maluf, pelo voto muito claro, muito preciso, né? A interposição de PRJ, como nós sabemos, né, demanda a demonstração precisa do erro de fato, e, no caso, como bem colocado pelo relator, a decisão não admitiu nenhum fato inexistente, tampouco considerou existente algum fato inexistente. A divergência jurídica, né, a interpretação jurídica que o contribuinte coloca, não constitui erro de fato.
E esse argumento de ausência de análise de provas, além de não configurar erro de fato, sequer ocorreu nos autos, né, como bem observou o doutor relator. Então, eu acompanho integralmente o voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Bem, bom dia a todos, bom dia ao patrono, doutor Heitor. Seja muito bem-vinda a Tatiana também na segunda Câmara, né? Tive a grata felicidade de já dividir com ela uma Câmara, acho que era a 9ª Câmara, daí ela só vai engrandecer a qualidade técnica dos nossos julgados. Eu também acompanho integralmente o doutor Maluf, né? Eu analisei o caso, o voto com antecedência, e eu não vejo realmente a existência de erro de fato, dos dois alegados erros de fato, né? Houve análise da documentação e o outro ponto diz respeito à divergência de interpretação, né? A questão de direito não diz, pelo menos no meu sentir, questão afeta atinente a fato existente como inexistente ou vice-versa. Então, por essas razões, eu acompanho integralmente o voto do presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade de estar retornando aqui ao tribunal. É muito bom estar de volta. Prazer, doutor João. Prazer, doutora Luciana. Eduardo, meu companheiro de longa data. Analisei o voto, concordo com o relator. Esse caso ele já é bem conhecido do tribunal. As alegações do contribuinte e a pretensão de modificar sem fazer as provas foram devidamente apreciadas, então sigo integralmente o voto do ilustre relator. Obrigado, doutora Tatiana. Vamos ouvir, então, a representação fiscal, doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. É perfeito o voto apresentado. Doutora Tatiana, mais uma vez, bem-vinda à nossa Câmara. A gente, analisando o pedido de retificação de julgado do contribuinte, a gente verifica claramente que ele se baseia em, basicamente, dois erros de fato. O primeiro, com relação ao inconformismo do que a Câmara decidiu com relação à suposta ação judicial que teria o trânsito de julgado lhe dado direito ao creditamento. Realmente isso foi afastado. E segunda questão, com relação à apreciação das provas, que, além de não ser erro de fato, efetivamente a Câmara analisou as provas sim e concluiu que, com o que ele apresentou, não havia nenhuma correlação entre os valores creditados e os supostos valores que teriam sido cobrados Perfeito o voto do relator, não há erro de fato. Estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Então, vamos encerrar aqui os debates e vou pedir, então, aos colegas a verificação do quórum para a votação. O voto já está registrado pelo parcial conhecimento, parcial provimento, tanto do pedido de retificação de julgado quanto do recurso ordinário. Falta aqui a doutora Luciana e o doutor Eduardo. Vamos iniciar a votação. Votação realizada, o processo de Drogaria São Paulo, S.A., a em 4.109.979, teve o seu recurso ordinário, teve o seu pedido de retificação de julgado parcialmente conhecido, parcialmente provido, resultando no recurso ordinário parcialmente conhecido, parcialmente provido. Esse foi um julgamento unânime, né? Então, vou encerrar a votação, agradecendo aqui a presença do doutor Heitor. Bom dia, doutor. Obrigado, presidente. As demais julgadoras, o julgador, doutor Eduardo, a representação fiscal e o corpo administrativo. Um bom dia e uma boa sessão. Bom trabalho. Muito obrigado. Vamos passar para o próximo processo, que é o processo de relatoria da doutora Luciana, Drogaria Campeã Popular,
Secosta Limitada, a IN 147209. Doutora Luciana, quando quiser, fique à vontade. Ok, pois não, presidente. Esse auto de infração ele é composto por duas exigências fiscais, tá, que versam sobre a mesma conduta infracional. Trata-se da falta de pagamento de ICMS por meio de guia de recolhimento especiais devido inconformidades com o artigo 426A e 313A do RICMES na entrada de mercadorias advindas de outras unidades da Federação não signatárias de protocolo de recolhimento antecipado de tributos. Nos termos do artigo 9º, inciso 11 e 12, e do artigo 66C, ambos da Lei 6374 de 1989, e do artigo 2672A do RICMES, o imposto devido é cobrado solidariamente do estabelecimento autuado, contribuinte substituído, em razão da simulação das operações, uma vez que os fornecedores, os contribuintes substitutos, tiveram suas inscrições estaduais cassadas por prática de atos ilícitos com repercussão no âmbito tributário. E com fulcro no que dispõe os artigos 124.1, 135.3 do CTN e os artigos 9º, inciso 12 e 10º, inciso 13, a linha H da Lei 6374 de 89, o senhor Matheus de Castro Bondança figura no polo passivo da exigência fiscal como responsável solidário. O meu voto está um pouco longo, vou tentar fazer um resumo na medida do possível, doutores. A partir da origem do trabalho fiscal, a partir da peça vênia, para, no intento de melhor definir os contornos da discussão, tecer uma breve síntese dos fatos apontados pela autoridade fiscal como ensejadores da lavratura do presente ainda. Consoante consta do relatório circunstanciado, o presente trabalho fiscal decorre dos desdobramentos da Operação Fiscal Monte Cristo, fase 2, instaurada pelo Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, que contou com a participação também com uma força-tarefa composta pelo Ministério Público, pela Receita Federal do Brasil, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pela Secretaria da Fazenda. A coleta das informações se deu mediante procedimento de busca e apreensão autorizado judicialmente. A autoridade fiscal relata que, por meio das investigações realizadas, apurou-se evidência de simulação de empresas que adquiriam medicamentos com origem no estado de Goiás e também em outros estados, que eram remetidos para o estado de São Paulo sem o devido pagamento do ICMS-ST. Tratava-se da prática de fraude fiscal estruturada com o objetivo de deslocar a responsabilidade do ônus tributário da antecipação do ICMS, de que tratam os artigos 426A e 313A, para empresas de fachada ou incapazes de honrar os seus débitos. Os fraudadores agiam mediante a interposição de pessoas jurídicas, que atuavam como intermediárias entre os laboratórios fabricantes, situados em outras unidades federativas e que não havia protocolo ou convênio interestadual estabelecido, e os destinatários finais das mercadorias. Nesse cenário simulatório, foi possível a identificação das empresas que atuavam como pontes entre os fabricantes de outras unidades federativas e os clientes localizados nesse estado. Dentre elas, a empresa WV Distribuidora de Medicamentos, que teve sua razão social alterada para FS Representação Comercial, e também a empresa Mais Bela Distribuidora de Cosméticos, que teve sua razão social posteriormente alterada para Mais Bela Serviços Administrativos. Em razão da evidente prática de atos ilícitos com repercussão no âmbito tributário, nos termos do artigo 31 do RICMES, instaurou-se PAC, que culminou com a cassação das inscrições estaduais de ambas as empresas, desde a data de concessão, com a consequente declaração de nulidade de todos os documentos fiscais por elas emitidos. No prosseguir dos trabalhos, o fisco paulista apurou que a empresa atuada, a Drogaria Campeã Popular, adquiriu medicamentos no estado de Goiás e de outros estados por meio dessas referidas empresas, nos períodos de dezembro de 2017 a janeiro de 2019 e outubro de 2018 a outubro de 2020. As operações em questão envolveram as voltosas quantias de mais de 47 milhões em relação ao item 1 e mais de 143 milhões em relação ao item 2 do AINCA. Constatou-se que, conquanto não tenha havido recolhimento do ICMS-ST devido pelos referidos fornecedores, o autuado revendia os medicamentos ao consumidor final, por meio de sua rede varejista de drogarias, consignando seus documentos fiscais por meio dos registros do CFAP 5405 CST 060, que os produtos já haviam sido objeto de recolhimento antecipado. Notificado a promover a comprovação do devido recolhimento do ICMS-ST, o autuado não logrou fazê-lo. Diante disso, lavrou-se o presente auto de infração. Isto posto, passo ao exame do apelo recursal. Então, a decisão de primeiro grau manteve integralmente a acusação fiscal
E o autuado e o responsável solidário, eles apresentaram conjuntamente a pelo ordinário, em que eles repisam os argumentos defensivos e suscitam a necessidade de reforma da decisão de primeira instância. Em sede de preliminar, né, aduz-se a nulidade do auto de infração. A mácula estaria na observância do previsto no artigo 142 do CTN, porquanto incorreta a eleição do sujeito passivo da obrigação tributária. A controvérsia erigiu-se em torno da responsabilização tributária atribuída com a RIMO no artigo 426A do RICMES, que, no sentido dos recorrentes, deveria ser direcionada às empresas fornecedoras. Argumenta-se que a elas, as empresas fornecedoras que teriam recebido as mercadorias oriundas de outras unidades da federação, competia a retenção e o recolhimento do ICMS-ST no momento da entrada das mercadorias em suas sedes. Subsidiariamente ao racional desenvolvido, sustenta-se que a ilegitimidade da eleição do sujeito passivo se tornaria evidente a partir da constatação de que as mercadorias adquiridas já se encontravam em território paulista. E aí eu digo que não comporta acolhida a preliminar suscitada. E aqui eu faço uma repetição, né, de que nós estamos tratando de falta de pagamento no ICMS-ST, por meio de recolhimentos especiais, e digo que, né, no item 39, os referidos estabelecimentos tiveram suas inscrições estaduais cassadas por prática de atos ilícitos com repercussão no âmbito tributário. Assim, o que se revelou aos olhos do fisco foi a ocorrência da mera simulação das operações, de forma que o ICMS-ST não recolhido em razão da simulação está sendo solidariamente cobrado por meio do presente auto de infração do estabelecimento autuário, contribuinte substituído. A sujeição passiva em questão foi conferida no plano normativo. Então, é o artigo 9º, inciso 11, 12, o artigo 66C, da linha 374, e o artigo 267.2, a linha A do RICMES, ao contribuinte substituído, na hipótese de simulação. No caso, o autuado teria efetivamente concorrido pela sonegação do imposto. A circunstância fática que será devidamente examinada em momento oportuno. Aí que eu faço um infográfico para melhor ilustrar os contornos normativos da responsabilização em questão, né? Então, não houve, né, a retenção antecipada do imposto pelo remetente das mercadorias localizadas em outra unidade da federação. Aplicar-se-ia, então, o disposto no artigo 426A, caput inciso 2, parágrafo 1º. Constatou-se que também não houve recolhimento antecipado do imposto pelos contribuintes paulistas destinatários na condição de sujeito passivo por substituição, tampouco declaração do débito em dia. Aplicar-se, então, o disposto no artigo 267.2 do RICMES. Constatou-se a prática de atos ilícitos com repercussão no âmbito tributário, no caso, a simulação. Então, aplica-se o disposto no artigo 267.2, a linha A do RICMES, ou seja, a exigência do débito fiscal do contribuinte substituído mediante lavratura de AIM. E aqui eu transcrevo os dispositivos e coloco que, como bem se observa, ao revés do que aduz os recorrentes, ainda existe observância prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional, uma vez que a formalização da exigência em nome do estabelecimento autuado se dá sobre a égide da legislação de regência. Malgrado tudo exposto, como bem observou a doutora representação, o contribuinte também foi devidamente notificado para a cobrança do imposto por solidariedade nos termos do artigo 267.2b do RICMES, conforme se depreende da análise da notificação de folha 146 e 147. Todavia, não atendeu a notificação. Por fim, tenho que a alegação de que as mercadorias adquiridas já se encontravam em território paulista não socorre a pretensão recursal, desde que no relato acusatório toma-se que elas adentraram, né, ao território desse Estado mediante supressão do ICMS-ST, sonegação no montante superior a 30 milhões de reais. E assim, antes de todo exposto, afasta a preliminar de nulidade do lançamento de ofício por erro na eleição do sujeito passivo da obrigação principal. Passo então ao mérito, né? Analiso primeiramente a natureza da declaração de nulidade da inscrição estadual do estabelecimento, né? O primeiro ponto levantado pelos recorrentes é que as aquisições teriam ocorrido em momentos anteriores aos atos declaratórios de idoneidade. Fala-se também a respeito da falta de a ausência de publicidade, né, que não poderia produzir efeitos a terceiros, e não seria também dever do contribuinte exercer o poder de fiscalização. E aqui é uma matéria já bem consolidada no tribunal, né? Eu digo que a declaração de nulidade, após certo lapso de tempo, só se desencadeia por ter se encontrado em indício de irregularidade, né? De outra forma, seria a convalidação das fraudes, a publicação também é meramente declaratória, fato é pré-existente, e eu digo que os recursos sequer estão sendo conhecidos na Câmara Superior desse tribunal em relação à matéria.
No que concerne ao argumento de que o contribuinte não deveria exercer o poder de fiscalização, né, eu digo que existe o artigo 22A da linha 374, que demanda, né, que ele tome alguns cuidados necessários à lisura das operações comerciais. Por fim, quanto ao argumento de que a emissão de documentos fiscais comprovaria que os fornecedores estariam em situação regular perante o fisco, à época das aquisições, eu cito o artigo 10 da portaria CAT 162 de 2018, né, que estabelece que a emissão de nota fiscal não é garantia de idoneidade de documentos nem da ocorrência física das operações. Faço, então, a declaração recursal de não envolvimento do contribuinte das mercadorias na simulação perpetrada. Os recorrentes aduzem que o fisco não poderia imputar má-fé ao adquirente das mercadorias, vez que não possuía meios hábeis para conhecer o que se passava nas empresas fornecedoras e a sua relação com o fisco. Invoca-se a aplicação ao caso do princípio geral do direito, segundo o qual, ao impossível, ninguém está obrigado. Pois bem, como se apreende das folhas 3391 a 3395, chamou a atenção do fisco o explícito e inequívoco compartilhamento de dados cadastrais entre os estabelecimentos envolvidos nas operações mercantis em apreço, a demonstrar que o estabelecimento autuado mantinha estreita relação com os partícipes do esquema de fraudes. E aqui eu dou realce às seguintes constatações fiscais, né? Que a Drogaria Campeã e a empresa FS Representação compartilhavam o mesmo contabilista. O sócio da empresa FS Representações e da Mais Bela possuem telefone e e-mail que estão ligados à procuradora da presente empresa autuada. A FS Representações e a empresa Mais Bela foram sediadas em sala comercial, sem capacidade de estocagem. E que o escritório Firmino Associados Consultoria Empresarial era representada por pessoas Mariane Firmino, José Aparecido Firmino, que já fizeram parte do quadro societário da empresa Mais Bela. Repare que o autor, em sua peça recursal, não atacou diretamente as questões apontadas pela autoridade fiscal. Apenas alegou não possuir meios hábeis para conhecer o que se passava nas empresas fornecedoras. Com devido respeito, ecoa incoerente e inverossímil a alegação de impossibilidade de conhecimento do esquema sonegatório erigido, quando resta evidenciado nos autos que a procuradora do estabelecimento adquirente, a procuradora do autuado, compartilhava telefone e e-mail com os sócios das referidas empresas partícipes do esquema de fraudes. Acresce-se a isso o fato de que, em atendimento à notificação fiscal, né, a notificação fiscal desses autos, o autuado se manifestou por intermédio do senhor José Aparecido Firmino, representando o escritório Firmino Associados Consultoria Empresarial, este que já fez parte do quadro societário da empresa Mais Bela e que tem o mesmo endereço de empresas compostas pelos membros da família Bondança, da Rede Campeã, né, que é o que o fisco relata. Vale dizer que a conduta infracional não foi ocasional e que a sonegação do ICMS alcançou um montante superior a 30 milhões de reais. Bem se vê que, ao revés do que os recorrentes argumentam, não se aplica ao caso vertente o princípio do ao impossível ninguém está obrigado. A máxima que aqui se consagra é que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Na alegação recursal de conduta de boa-fé, os recorrentes evocam as disposições do artigo 118.1 do CTN para que o caso em apreço seja examinado independentemente de quaisquer aspectos subjetivos das empresas fornecedoras. O artigo 118 do CTN, Pecúnia no Olit, no intento de garantir o tratamento isonômico aos detentores da capacidade contributiva, dispõe no seu inciso 1º que a definição legal do fato gerador deve abstrair-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados, ou seja, deve se focar na relação econômica relativa ao negócio jurídico. Há que se notar que a tributação de resultados econômicos de fatos ilícitos, além de configurar observância ao princípio da isonomia fiscal, é corolário do princípio administrativo da moralidade. No caso concreto, a exigência fiscal se mostra em harmonia com o que dispõe o dispositivo legal invocado, haja vista que, conquanto o estabelecimento autuado tenha recebido mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, por quanto emitido por contribuinte que não está em situação regular, a autoridade fiscal exige, por solidariedade, o recolhimento antecipado do valor do ICMS sobre o fato gerador presumido, nos termos da legislação de regência. Sem embargo, o autuado sustenta a necessidade de se afastar da atuação fiscal ante a comprovação de sua conduta de boa-fé, ao teor da súmula 509 do STJ. E aqui eu faço algumas considerações a respeito da boa-fé objetiva, né? Eu vou poupá-lo da leitura, e já passo ao item 77. É extremo de dúvidas que o anseio recursal de reconhecimento da boa-fé objetiva do autuado
encontra óbice no contexto fático probante acusatório, ante a pecha de simulação que macula as operações em tela, e ainda em resultado da apuração de sua concorrência para a sonegação do imposto. Em outros dizeres, a pretensão de se demonstrar boa-fé objetiva, caracterizada pelo comprometimento do contribuinte com o padrão ético de conduta, se esvai no contexto simulatório demonstrado nos autos que envolve o autuado. Mas, ainda que assim não fosse, eu entendo que não haveria como se conformar o caso relatado ao conteúdo da súmula 509, pois trata-se de, não estamos tratando de créditos, apropriação de crédito de imposto, de apropriação indevida de crédito do imposto. Então, antes estão tais óbices que entendem incontornáveis, o que incumbiria o contribuinte seria a comprovação inequívoca do recolhimento do ICMS. Eu entendo que não há argumentos ou provas hábeis a refutar a acusação fiscal, né, das operações consignadas no AIM. Note que, se a entrada efetiva das mercadorias no estabelecimento do adquirente é fato incontroverso, eventual pagamento a fornecedores pode denotar a entrada dessas mercadorias, mas nunca convalidar a sonegação do ICMS-ST mediante esquema de fraude fiscal estruturado. A despeito disso, né, a douta representação fiscal ela analisou as provas apresentadas pelo contribuinte e eu concordo com essa análise, que o contribuinte juntou apenas comprovante de pagamento, sem realizar qualquer cruzamento de informações entre esses comprovantes e as notas fiscais. Esses comprovantes são meros comprovantes SISPAG, e não há como se verificar e certificar a transferência, que a transferência tenha de fato se realizado. Então, não há qualquer esclarecimento acerca de negociação, comprovação de pagamento, transporte, regularidade do fornecedor. Então, é inegável que, sob qualquer ótica de análise, sorte não logra o autuado. Ao fim, após a análise minudante de tudo que consta nos autos, eu entendo que a peça recursal não logrou elidir o trabalho fiscal. Passo, então, ao argumento da atribuição de responsabilidade solidária ao sócio do estabelecimento autuado. De outra parte, os recorrentes sustentam sua peça recursal a ilegitimidade do sócio do estabelecimento autuado figurar no polo passivo da presente exigência fiscal. Eu entendo que, sem razão dos recorrentes, ao revés do que foi alegado, a responsabilização solidária atribuída ao sócio do estabelecimento autuado não se patenteia somente no fato dele ser o responsável legal pelos atos praticados pela sociedade empresária, que efetivamente não recolheu o tributo devido. As folhas 49 e 50, a autoridade fiscal expôs em minúcias os fundamentos da responsabilização solidária atribuída ao senhor Mateus de Castro Bondantes. Aqui eu reproduzo a manifestação fiscal. Não obstante, no apelo recursal, se alega que o fisco não teria logrado êxito na configuração dos elementos que evidenciariam a existência do vínculo necessário à atribuição de responsabilidade solidária ao senhor Mateus. Convém notar, todavia, que a argumentação apresentada vai de encontro ao que consta consignado no cadastro de contribuinte do Estado de São Paulo. Sobretudo porque, como assinalado no parecer da douta representação fiscal, e aqui eu vou fazer um resumo, né? Além de compartilhar o mesmo contabilista com os fornecedores idôneos, o responsável solidário, o senhor Mateus, sócio administrador do estabelecimento autuado, tem o mesmo número de telefone da Mais Bela. O escritório Firmino Associados já foi sócio do estabelecimento Mais Bela. E o endereço do escritório Firmino Associados é o mesmo endereço de diversas empresas do grupo econômico, da autuada, da Rede Campeã. Também releva notar que, na contramão da tese recursal, o fisco discorre sobre fatos que efetivamente pertencem à realidade do sócio do estabelecimento autuado. E aqui eu vou fazer um resumo, né, que os recorrentes não contradizem os fatos relevantes apontados pelo fisco que dão substrato à responsabilização em questão. Se trata, portanto, os sócios da empresa FS Representações, Mais Bela e do autuado, Drogaria Campeã, compartilhavam o mesmo número de telefone, assim como o mesmo domínio de e-mail, firminoassociados.com.br. A empresa Firmino Associados, consultoria empresarial, que já teve participação societária na empresa Mais Bela, encontrava-se localizada no endereço de empresas da Rede Campeã. É inegável que esses elementos, extraídos do sistema cadastral do fisco paulista, atestam de forma contundente a existência de vínculo subjetivo entre o sócio do estabelecimento autuado e os partícipes do esquema fraudatório, evidenciando ânimo sonegatório. E nesse cenário, a alegação de que o senhor Mateus de Castro Bondança não possuía qualquer interesse na gestão das pessoas jurídicas, tampouco participado das atividades empresariais, ou ele existiria qualquer vantagem que tenha percebido durante o período fiscalizado, não se sustenta. Como ressabido, a fraude no regime de substituição tributária é grave. Para a operacionalização do referido regime, o valor do imposto devido relativo às operações subsequentes deve ser recolhido antecipadamente, com base no valor estimado da última saída da mercadoria na cadeia produtiva.
sendo o custo financeiro do imposto repassado ao consumidor final. Diante disso, não é difícil perceber que a supressão do ICMS-ST, além de configurar a prática lesiva aos cofres públicos, gera vantagem concorrencial aos sonegadores. Em tal circunstância, o ordenamento jurídico, de modo a prestigiar a boa-fé nas relações comerciais, atribui responsabilidade solidária pelo débito fiscal da pessoa jurídica à pessoa natural na condição de sócio ou administrador pelo débito fiscal quando tiver contribuído para a pessoa jurídica incorrer em práticas lesivas ao equilíbrio concorrencial, em razão do descumprimento da obrigação principal. E aqui eu transcrevo, então, o artigo 10, inciso 13, a linha H da Lei 637489, que capitula aqui a solidariedade, a responsabilização do solidário. Tenho que tal fundamentação jurídica é suficiente e adequada para suportar a inclusão do sócio no estabelecimento atuado no polo passivo da exigência fiscal. Paralelamente, o que eu também destaco, o artigo 9º, inciso 12 da Lei 6374, né, que também é peremptória para situar que o solidário é todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. Também destaco o artigo 124.1 e 135 do CTN. Em relação ao artigo 124, os recorrentes argumentos que a solidariedade ele pressuporia que os partícipes do fato tributado não estivessem em posições contrapostas com objetivos antagônicos. E aí, com devido respeito à explicação de forma diversa, eu tenho que, nos termos desse artigo, são solidariamente responsáveis pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, né? E ao praticarem conjuntamente as atividades tipificadas pela norma tributária, as pessoas envolvidas demonstram interesse jurídico comum na circulação de mercadorias, que é a situação que constitui o fato gerador do ICMS na hipótese, acarretando a responsabilidade solidária das mesmas. Então, eu digo que a responsabilidade tributária por interesse comum decorrente de ato infracional demanda que a pessoa seja responsabilizada tenha vínculo com o ato e com o sujeito passivo da obrigação tributária por relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, ônus que, no caso, o fisco se desincumbiu. Por fim, em relação ao artigo 135, né, eu digo que, ante o quadro fático delineado nos autos, caberia ao autor responsabilizado comprovar que não agiu contra a lei à época dos fatos que deram origem à exigência fiscal, mas ele não se desobrigou desse encargo. Então, ante a legislação de regência e as provas encartadas nos autos, eu concluo que o senhor Matheus de Castro Bondança é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação fiscal. Em relação à multa, né, o argumento do contribuinte é a questão da confiscatoriedade, né, e essa Câmara já tem entendimento, que é o entendimento também da Câmara Superior, né, que não conhecimento desse argumento por causa da baliza estabelecida no artigo 28 da Lei 13.457. Por fim, em relação, só para registrar, em relação à taxa Selic, a autuação fiscal abarca fatos posteriores a 1º de novembro de 2017, então já se aplicava, então, a referida taxa aos débitos fiscais. Então, diante de todo exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento. É como voto, doutores? Muito obrigado, doutora Luciana. Parabéns pelo voto, bem extenso e completo. E eu acho que está muito claro, né? Não tenho dúvida nenhuma, a doutora colocou muito bem as questões aí postas, né? Uma operação de fôlego, né, da Fazenda, junto com outros órgãos, né? Provas são contundentes, né? Não há nenhuma dúvida a respeito da responsabilidade solidária do sócio, né? A relação que existe entre as empresas, né? Isso mostra claramente, né, através do escritório de advocacia, né, Firmino Advogados aqui, né, na verdade, e toda essa relação que há, né, através das provas, né, demonstra claramente aí que é uma atitude, né, de fraudar conjuntamente, né, tanto a empresa que é autuada, juntamente com os fornecedores, né, de fraudar e com isso se beneficiar, né, para
obter essa vantagem, né, de não pagar o imposto da sucessão tributária. Isso está muito claro, tem prova contundente nos autos. Realmente. A doutora analisou muito bem essas provas e realmente eu vou acompanhar integralmente. Em relação às outras questões, são questões menores, está muito claro também aqui nos autos, então não vou me ater muito sobre isso, né? Mas o fato é que eu queria só levantar uma questão. Não me parece que a fiscalização ela lavrou o auto de infração dizendo que o artigo 267 ele implica uma responsabilidade solidária. Né? Isso é uma tecnicidade apenas, né? Uma questão técnica que eu só queria levantar. Isso não vai modificar em nada a minha posição, nem muito menos o voto da doutora Luciana, mas eu só queria fazer essa observação, né? Eu acho que, se tivesse feito, eu faria uma preferência, né, para apenas colocar uma posição, né? Não fez e também não acho que a doutora Luciana tenha feito isso, né? Mas, enfim, porque eu acho que não é responsabilidade solidária, artigo 267, né? É responsabilidade supletiva. Então, mas está claro que há uma responsabilidade solidária, né? E foi muito bem colocado pela fiscalização, pela doutora Luciana, no artigo 9º da Lei 6374, incisos 11 e 12, né? Eles falaram claramente do interesse comum da empresa destinatária, né, a hora autuada, e que concorreu, né, para a sonegação do imposto por prova contundente. Então, não há que se falar, em qualquer outro tipo de dúvida, né? Qualquer dúvida a respeito da solidariedade. Realmente, tanto a empresa destinatária é solidária com a fornecedora pelo imposto de sucessão tributária, como está claro que o sócio da empresa é responsável solidário por esse imposto que deixou de ser pago pela destinatária. Então, essas solidariedades aí estão realmente muito bem demonstradas por conta dessa prova, né, que veio, né, muito clara, né, dessa promiscuidade, né, que havia entre essas empresas e especialmente em relação ao endereço, telefone, tudo isso, né, que não está muito claro aí. Então, realmente se aplica a responsabilidade solidária. Além disso, também se aplica a responsabilidade supletiva, né? E o fisco notificou, né? Lavrou, na verdade, esse caso nem necessita notificar, né? Porque é o inciso, a linha A, né? Do inciso 2 do artigo 267, né? Que, com base em fraude, dolo e simulação, que está muito bem caracterizado aqui, é lavrado o auto de infração imediatamente. Então, também se aplica a responsabilidade supletiva. Então, muito bem colocado pela doutora Luciana. Essa questão não é uma questão fácil, né? Ainda é um pouco polêmica no tribunal, né? Porque existem alguns juízes que entendem que, se for falar do artigo 267, está se falando em responsabilidade subsidiária. E outros entendem que é solidária. Então, realmente é uma questão que a doutora Luciana não abordou, porque, de fato, efetivamente, o contribuinte não trouxe isso no recurso, né, essa temática, mas o fez de uma forma bastante clara e acertada, ao meu ver. Né? Realmente, há as duas responsabilidades aqui, né, tanto a solidária como a subsidiária, com base no que a legislação determina. Então, era só essa questão que eu queria colocar, não queria tomar muito aqui o tempo dos colegas, né? Isso não influencia em nada, porque o contribuinte não traz essa discussão no recurso, né? E, de qualquer forma, a doutora Luciana abordou de uma forma bastante, segundo a minha opinião, né, vai bem na linha do que eu entendo também. Então, vou acompanhar a doutora Luciana integralmente. Vou passar a palavra, então, para os demais colegas. Doutor Eduardo. Bem, parabéns a Luciana pelo ótimo voto. Eu, particularmente, acho que eu já externei aqui, entendo que pode se aplicar a súmula 509 do STJ para outras situações, né? Não ficaria, então, adstrito à questão do crédito indevido, né?
mas, para se reconhecer a boa-fé do contribuinte, ele tem que demonstrar a veracidade das operações de compra e venda. E aqui, no caso vertente, né, o que a gente vê é que o contribuinte ele não trouxe qualquer informação relativa ao transporte, às negociações, não fez o cruzamento entre os valores que teriam sido recolhidos e as notas fiscais, entre outros. E a situação parece que se agrava se a gente verificar o próprio trabalho fiscal, né, como bem colocado no voto da doutora Luciana, em que, entre outros, a gente vê aqui algumas circunstâncias fáticas, né? A FS e a autuada tem o mesmo contador, que é o senhor Marcos, a FS e a Mais Bela, que seriam as intermediárias entre o fabricante, o laboratório e a autuada, elas têm o mesmo telefone e e-mail da senhorita Mariane Firmino, que é procuradora do contribuinte. A FS e a Nova Bela também têm o mesmo endereço, só que complementos diferentes, não teriam capacidade de estoque, né? E, além de outras circunstâncias, como o próprio senhor José Firmino, que atendeu a notificação da autuada, ele pertence a essa empresa Firmino Associados, que tem o mesmo endereço das empresas que compõem os membros da família Bondança, que é a família do contribuinte. Então, constando essas circunstâncias, me parece mesmo que ela tem responsabilidade. Em relação ao sócio da autuada, o senhor Matheus, e aí fazer uma observação, né, tanto em relação ao sócio Matheus, como a autuada, a pessoa jurídica, eu também já tenho externado que eu entendo que interesse comum não existe entre comprador e devedor, né? Eles têm ali, estão em posições contrapostas, têm interesses antagônicos, o STJ, inclusive, reconheceu até quando a transação se dá entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, ao mesmo conglomerado jurídico, mas aqui o que me parece é que não teve operação de compra e venda, né? Houve uma simulação de operação, simulação de existência entre esses estabelecimentos. E aí também são trazidos vários elementos fáticos, como, por exemplo, o mesmo telefone, conforme o CADESP, né, entre o senhor Matheus e a suposta fornecedora Mais Bela, né, entre outros elementos, que me levam a crer que ele concorreu para a sonegação fiscal, né? Então, por essas razões, nesse caso vertente, eu acompanho a doutora Luciana. Perfeito, obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Eu concordo com o doutor Eduardo, especialmente na hipótese que há a possibilidade do contribuinte fazer a contraprova da sua boa-fé, o que não remanesceu aqui nos autos. Então, o voto da doutora Luciana ele foi muito bem detalhado e descritivo do passo a passo da operação, e onde fica configurada a simulação e a ausência de prova da efetiva ocorrência das operações. Então, com isso, eu acompanho a doutora Luciana. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito voto da doutora Luciana, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto probatório. Ficou bem claro a fraude perpetrada, inclusive a ligação, né, o liame que existe evidente entre o sócio que foi responsabilizado de forma solidária e as empresas criadas apenas para absorver esse crédito, esse débito que deveria ter sido recolhido ao Estado de São Paulo, mas foram criadas exatamente para isso, ou seja, para absorver esse débito, não recolher e aí sim a autuada como o terceiro participante da fraude, depois revender os seus medicamentos sob a égide de que, olha, o imposto já foi recolhido anteriormente com substituição tributária. Então, perfeito voto da doutora Luciana, estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Consenso aqui, vamos então encerrar. A doutora Luciana já fez o registro aqui, no conhecimento parcial e não provimento, né? Então, vamos encerrar os debates e pedir aos colegas a presença para o quórum de votação. Vamos iniciar a votação. A
votação finalizada, o processo de Drogaria Campeã Popular Circosta Limitada, em 4147209, teve o seu recurso ordinário, conhecido parcialmente e não provido, em decisão unânime. Esse foi o nosso segundo e último processo do dia. Eu estou fazendo os registros aqui para finalizar a sessão. Enquanto isso, vou passar a palavra para cada um, como é de praxe, né? Nós sempre encerramos aqui com as considerações finais de cada um e eu vou, então, agradecer a presença de todos no julgamento de hoje, parabenizar novamente a doutora Luciana pelo excelente voto, sempre bastante completo e bastante atento. Agradecer o doutor Pedro por ter me observado no meu processo aí, sempre com um olhar atento, né, à questão dos juros, né. Agradecer também a presença da doutora Tatiana, desejar aí que a doutora tenha um bom período aqui nessa Câmara, né, que seja um período produtivo e que possa também agregar, né, não só a Câmara, mas a Câmara possa agregar a doutora aí na sua atividade profissional, enfim. Seja bem-vinda, doutora Tatiana. E obrigado, doutor Eduardo, né, a presença também hoje, a participação. Eu agradeço a todos aqui. Vou passar a palavra para cada um para suas considerações finais. Doutora Luciana. Pois não, presidente. Primeiramente, queria parabenizar o senhor pelo voto, pela condução dos trabalhos. Queria agradecer ao doutor Eduardo pelas considerações, pela participação, doutor Pedro, e mais uma vez dar as boas-vindas à doutora Tatiana. Tá? É um prazer conhecê-la, né? Seja muito bem-vinda aqui a essa Câmara. E agradecer ao doutor Jailson pelo apoio aqui na nossa sessão. Uma ótima semana a todos. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Bem, parabenizo os votos, doutor Maluf, doutora Luciana, participação de todos, doutor Pedro. Seja bem-vinda, Tatiana, mais uma. Estamos aqui quase que homenageando você, mas seja muito bem-vinda, eu já te conheço, sei o quanto você vai contribuir e agregar valor à nossa Câmara. E que todos tenham uma excelente semana. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Muito obrigada a todos pelas boas-vindas. Estou muito feliz de estar de volta. Espero poder agregar um pouco mais à Câmara, né? Eu já vi pelo início dos trabalhos, né? Muito bem qualificada, muito técnica, decisões muito bem fundamentadas. Acredito que eu irei aprender bastante e espero poder contribuir com vocês. Muito bom estar de volta. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Tatiana. Seja bem-vinda. Vamos encerrando, então, com a representação fiscal, como é de praxe. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradecendo aí a condução serena, sempre democrática dos trabalhos, permitindo a todos que expressem suas opiniões de uma maneira bem tranquila, bem livre. Doutora Tatiana, seja bem-vinda. Tenho certeza que irá engrandecer em muito nossos trabalhos. Doutora Luciana, mais uma vez, um voto primoroso a respeito de um assunto difícil, um assunto que é muitas vezes controverso aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, 426A, se tem fraude, se não tem fraude. Parabéns, mais um voto primoroso por parte da doutora Luciana. Doutor Eduardo, já trabalhamos vários anos juntos. Doutor Maluf, também é um prazer estar com os senhores. E nos vemos terça-feira que vem. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Pedro. Então, agradecendo novamente a todos a participação. Vamos encerrando por aqui. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 2 de maio de 2023. Uma boa semana. Até a próxima sessão. Um abraço. Um abraço a todos. Até mais.